Olá! Estamos começando mais um Saúde em Foco e hoje o nosso tema é para conversar um pouquinho sobre a questão da adaptação escolar de bebês. Então, nós vamos discutir um pouco com as nossas convidadas, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de iniciar conversando um pouquinho com a Juliana para a gente saber quais são as principais dificuldades nesse processo de adaptação quando o bebê entra pela primeira vez lá na escola, no contexto. Bom, a gente sente como escola, como instituição que trabalha com crianças pequenas, que os bebês, primeiramente, eles ficam muito inseguros, porque é um ambiente que eles não conhecem, são pessoas que eles não conhecem, são adultos que eles não conhecem. E a gente sente muito essa insegurança das famílias quando trazem também. Trazem por uma necessidade ou trazem porque acreditam que é importante nesse momento. E a gente sente que essas crianças demoram a se adaptar. Muitos, né, demoram a se adaptar 2, 3 semanas, em função até dessa insegurança, dessa relação familiar que acontece com esses pais. É muito, se o pai está inseguro, a criança também se sente um pouco mais insegura nesse momento. Uhum. E qual seria a melhor idade para essa entrada? Cristina, o que tu acha? Então, Josiane, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui. E nós estamos falando aqui de bebês, né? Só para esclarecer, assim, a gente fala de crianças de 0 a 3 anos principalmente, né? Também poderíamos falar sobre a primeira infância até os 6 anos, mas o bebê, do ponto de vista do bebê, das necessidades dele próprias, ele não precisaria da escola, tá? Então, eu estou falando em linhas gerais, né? Os bebês, de um modo geral, não precisam da escola até os 3 anos de idade. A escola surge aí como uma opção, como uma necessidade da maior parte das famílias, né? A realidade nacional hoje é essa. A maior parte das famílias precisa que o bebê vá muito cedo para a escola. Então, não existe uma idade ideal para que o bebê vá na escola. Digamos, partindo do pressuposto que ele não precisa ir para a escola, se ele tivesse condições de permanecer em casa, com um cuidador afetivo, amoroso, que pudesse assumir, né, o cuidado ao bebê, ele poderia ficar em casa. Então, não tem... Isso, então, é uma condição ideal. Ideal, né? Se a gente exatamente. Fosse pensar, puxa, a escola ela ganhou de uns tempos para cá um outro olhar, né? Que não é mais só tipo, a necessidade. Alguns pais também já pensam numa questão de proporcionar o desenvolvimento. Quer dizer, se em casa eu tenho um ambiente que é mais pobre, que tem poucas pessoas que possam dar atenção, talvez ele fique... A escola é uma boa opção. A escola melhor é na escola. Exatamente. Né? Nesse sentido. Então, digamos assim, o bebê até os 3 anos, ele precisa de um cuidado que seja satisfatório, de higiene, alimentação, e que seja predominantemente afetivo, amoroso. E às vezes as famílias não conseguem fornecer isso, né? Porque não tem uma rede de cuidados, porque os pais precisam se ausentar para trabalhar, enfim, por outras razões. Então a escola, assim, aparece como uma opção, né, muito boa para o cuidado satisfatório à criança nessa primeira etapa de vida. E eu queria perguntar para o pessoal, vocês acham que tem diferença entre os bebês que vão para a escola, dessa mesma idade, e os bebês que ficam em casa, no comportamento? O que a gente consegue perceber na experiência de vocês? O que a gente consegue observar nas escolas, o que a gente já tem de publicações, de pesquisas científicas, é que essa criança ela pode se desenvolver de forma satisfatória tanto se tiver um cuidado em casa, como a Cristina falou, quanto na escola. O que vai depender, na verdade, não é o ambiente onde ela está, são as condições que esse ambiente, essas pessoas que vão se relacionar com ela vão oferecer. Como já foi dito, é importante que essa criança se sinta segura e valorizada, digamos assim, né? A realidade das famílias hoje, assim, a escola ela tem surgido como uma boa alternativa em função das famílias serem cada vez menores, né? A rede de apoio também ser menor, os familiares já não têm esse tempo para ficar em casa cuidando da criança. São raras situações onde o pai ou a mãe ou a avó, ou digamos um irmão mais velho, vai poder ficar em casa e cuidar dessa criança de forma satisfatória. Então, na escola a gente tem essa estrutura preparada, a gente tem pessoas especializadas,
e a gente tenta fazer esse cuidado, que não é um cuidado materno, né? Que vai facilitar para a criança fazer com que ela estabeleça outras relações afetivas que não só do cuidado materno. Isso pode ser feito em casa também, por uma avó, por uma babá. Então, assim, mais importante do que a idade, eu diria que hoje é a gente pensar a forma do cuidado, né? Então, poder oferecer aquilo que é necessário naquela fase. Isso, obrigada. Edson, eu queria te escutar um pouquinho sobre na tua experiência, assim, o que tu tem visto das famílias, aquelas famílias que os dois casais trabalham, as duas pessoas do casal trabalham. Contasse um pouquinho, assim, das dificuldades enfrentadas, da necessidade do sofrimento e o prazer até de se ver com isso, né? E diante do seu bebê. Eu acredito que vai indo por essa linha mesmo, né? Há um sofrimento, ao mesmo tempo há um prazer, né? Quer dizer, a chegada do filho que chega, vem com alegria, mas há também um sofrimento, de repente, quando esta mãe precisa voltar a trabalhar, esse pai também, até o pai com menos tempo ainda, né? De estar com a criança, que é uma ausência significativa até para o desenvolvimento dessa criança. Mas esta mãe que precisa voltar e precisa contar com uma rede de apoio. E nessa rede de apoio que ela vai contar, talvez a questão da escola, né, a creche, é uma das redes, mas pode ser, como estava falando a colega, de também contar com outras opções, né, os avós, né, que hoje se sabe também que os avós não querem assumir tanto esse papel, esporadicamente sim, mas não dizer assim, agora você vai cuidar. E até pensando nas famílias hoje, a configuração familiar está diferenciada nos dias atuais. Ficava pensando que tempos atrás tinha muitos filhos, né, esses pais. Hoje há 1, 2 filhos e com quem vai ficar esses cuidados dessa criança. Então, de pensar que também isso pode ser um fator estressante para o casal, que muitas vezes tem que voltar a trabalhar, e com quem vai ficar essa criança. E aí, de acordo com isso, vai se fazer a melhor opção, né, para aquela criança, para uma melhor qualidade de vida para a criança, e pensar também nesses pais que tenham também qualidade de vida no seu trabalho, onde é que eles estão desenvolvendo isso, porque é uma situação que vai envolver todo um contexto familiar. Isso, obrigada. Juliana, eu fiquei pensando, assim, acho que tu podia trazer um pouquinho para nós, como é que é a chegada desses pais? Tu deve escutar muitas histórias, né, deles dizendo por que razão, assim como a Cristina falou, a gente vai levar se a gente não tiver uma rede, se a gente não tiver com quem deixar num primeiro momento uma criança tão pequena. E que tipo de histórias tu escuta, assim, dizendo, olha, estou trazendo por isso, por aquilo. É sempre em função de trabalho ou o que mais tu escuta, assim? Assim, esse ano já faz 2 anos que a gente está com uma turma de berçário somente à tarde. Até então essa turma... Vocês tinham crianças menores, né? Tínhamos berçário 1, há 6 anos atrás. E era um berçário 1 integral, que o berçário 1 são crianças de 6 meses. Eles entravam com 6 meses em março. Então eram crianças que realmente elas estavam ali porque as mães precisavam trabalhar. Elas não tinham como estar em outro local, não tinha a família, a rede familiar para atender. Como acontecia dessas crianças, no primeiro contato com a escola, elas adoecem muito. Então elas acabavam adoecendo e acabavam desistindo, as famílias acabavam desistindo da vaga porque era um horário muito cedo para entrar, para ir embora. Depois era uma criança que ficava 9 horas longe da família e um bebê muito pequeno. Aí nós acabamos fechando essa turma e atendendo uma turma de berçário 2, que são crianças com 1 ano, completos até 31 de março, né? Conforme a legislação. E a gente atendia integralmente eles. Funcionou muito melhor, não havia tanta desistência das famílias em função de doenças. Porém, havia as desistências em função de dificuldade de adaptação. Do bebê demorar mais tempo para se adaptar, porque é muito tempo para uma criança ficar longe da família. Em função disso, a gente também readaptou a escola e atendemos essa turma de berçário 2 somente à tarde, da 1 às 5. Então, a frequência é muito maior, acontece ainda os problemas de doenças e coisas. Quando a gente fecha essa turma, os pais vêm fazer matrícula e no momento da matrícula eles preenchem uma ficha de entrevista.
com várias questões. Como é que foi a gestação, quantas pessoas tem na família, com quem a criança convivia e ficava antes de vir para a escola, o que os pais trabalham. Uma anamnese a gente faz. Esse pai preenche. Isso em dezembro. Em fevereiro, quando começam as aulas, o primeiro contato é o quê? É uma entrevista com os pais, que a professora vai sentar com aquela família, com o pai ou com a mãe, com os dois. E até a gente nunca colocou que não levassem as crianças. Muitos preferem não levar. Até esse ano a Viviane esteve acompanhando, né, as nossas entrevistas e a grande maioria acabava não levando as crianças. E a gente percebe assim, que quando a criança está na entrevista junto, a criança fica já conhecendo a sala, conhecendo aquele professor junto com os pais. E nesse momento os pais conversam mais as preferências das crianças, da questão da alimentação, questão de cuidados. A grande maioria hoje sim é porque trabalha. A grande maioria dos pais nessa faixa etária é porque trabalha. E esse primeiro contato que tu está falando que tem é fundamental, porque conhecer a família é um passo muito importante. E a gente considera, não só na faixa etária dos bebês, mas em toda a educação infantil, quase que impossível tu começar um trabalho com uma criança sem tu conhecer a estrutura familiar, a história dessa criança. Né? De como foi, até a gestação dessa mãe, como é que foi, como é que é a estrutura familiar. Então, tudo isso a gente acha muito importante para conseguir começar um trabalho com essa criança muito pequena, que a gente está falando agora, né, dos bebês, muito novinhos, e para a gente poder entender e ter essa questão, essa relação até de confiança, estabelecer essa relação de confiança com a família. Nesse primeiro momento. Eu tinha pensado em pedir para a Tati contar, não sei se tu ia fazer outra pergunta, Tati, mas que tu contasse um pouquinho a respeito da tua experiência que tu teve no projeto da Corte de Nascimento. Tu acompanhou mães desde que os bebês nasceram, né, até que eles estavam nesse momento de uma possível entrada para a escola, né, lá pelos 6 meses. Queria que tu contasse um pouquinho, assim, o que tu percebeu quanto à questão da saúde mental mesmo, quando aparecem sintomas, assim, de que a mãe não está tão bem, assim, o quanto tu acha que isso pode prejudicar nesse processo? Eu queria fazer uma pergunta antes de responder essa. Eu estava pensando no quanto é importante que a escola mantenha um vínculo, uma relação mais efetiva com a família, principalmente nesse momento de adaptação, pensando no desenvolvimento da criança menor. E eu queria saber como vocês, nesse processo de adaptação, vocês trazem a família mais para o contato com a escola. Como a família, em que momento a família está presente na escola, na medida do possível, claro, no cotidiano dessa família que trabalha. Então. Dessas nossas experiências, que a gente vinha há bastante tempo fazendo experiências, né? A gente já teve experiências dos pais entrarem na sala junto, nesse período inicial de adaptação, os pais entravam com a criança. As nossas turmas são turmas de em torno de 20 bebês. Não se recebe os 20 bebês no mesmo momento. São separados em 3 blocos, 1 hora cada bloco. Então, são 6 crianças, 7 crianças em cada grupo. A gente já recebeu os pais chegarem com essas crianças. O que aconteceu quando a gente fez essa proposta? Os pais entravam e sentavam e não se envolviam com a criança. Acabou tornando mais complicado depois a retirada desses pais. Porque daí a criança não queria ficar sem a relação, sem a figura. O pai não se envolvia, que era a nossa proposta dele, se envolver naquele ambiente, naquela exploração. Agora a gente faz esse momento, principalmente na primeira semana, é 1 hora que eles ficam com o profissional, com o professor e os auxiliares, os estagiários, na sala, e os pais ou o responsável pelaquela criança permanece na escola. O que nós, quanto equipe diretiva, fazemos? A gente acaba acompanhando os pais ali, né, naquele ambiente que eles ficam, conversando. Quando a gente vê que o pai está mais nervoso, mais, né, angustiado, a gente conversa, vai lá ver como é que está a criança, volta, dá notícia, né? A criança, ela tem aqueles momentos que ela chora e aí ela para, ela se enterte, aí ela lembra e chora de novo e volta. Aí se a gente vê que aquela criança tem um choro constante, a gente vai e chama a família, a gente vai entregar um pouco antes, porque a gente conseguiu acalmar agora, e como o choro é mais constante, a gente vai entregar, vai acalmar. O choro é normal nessa faixa etária, né, nesse início. E esse ano a gente teve também a participação da Viviane em todo o nosso processo de adaptação, e ainda estamos tendo. E ela também nos sugeriu algumas coisas que eu acho que vai ser bem importante para o ano que vem.
por exemplo, um espaço para que esses pais possam sentar mais acolhidos e até trocar experiência entre eles. Então, isso eu acho que foi bem importante, bem relevante para a gente pensar também numa proposta para se continuar, né? Trazendo, então, o questionamento da Josi, na minha experiência, então, no projeto da corte, onde a gente acompanhava as mães e os bebês ao longo dos 6 primeiros meses, a gente percebia que quanto maior o vínculo dessa mãe com essa criança, através da troca de olhares, através da comunicação que o bebê tinha com a mãe, mais segurança essa mãe sentia nesse processo de adaptação e de posteriormente trazer a criança para a escola. Então, eu penso que esse vínculo da mãe com o bebê, nesse início, ele é muito importante para que a mãe se sinta segura e fortalecida para depois levar essa criança para a escola. E o que pode facilitar? É uma pergunta para quem quiser responder. Assim, o que pode facilitar ainda mais esse processo por parte da família? O que a família pode fazer para que esse momento seja mais tranquilo para toda a família, né? Para o bebê e para as professoras também. Vou começar, então. Eu diria que seria bom que esse processo partisse da escolha da escola, né? E uma escola, um ambiente que os pais confiem, sintam-se seguros. Nesse período do bebê, então a escola tem esse compromisso de ser uma continuidade, né, do cuidado doméstico, do cuidado do lar. Então, eu acho que um bom começo é isso, que os pais possam escolher um espaço que eles confiem, que eles sintam-se seguros, cujos valores se assemelhem aos valores familiares, né? Começa aí. Eu vejo isso, assim, os pais e mães relatam muito, assim, de que eu gostaria muito que meu filho fosse para a escola, ele está com dificuldade de adaptação, mas eu também não gosto muito daquela prof. Eu também tenho as minhas ressalvas com aquela escola. E daí, então, já é um primeiro passo ruim. Então, eu diria isso, que o primeiro passo é essa escolha e de um ambiente que seja confiável para os pais. Os pais demonstram para a criança o tempo todo o quanto eles estão confiantes, seguros e felizes com a possibilidade dela frequentar esse espaço, né, de confiança. Viviane, queria te escutar um pouco. Em relação à adaptação da criança, né? A gente sabe que o sucesso dessa adaptação depende de mais de um fator. A gente tem que considerar o temperamento da criança, tem que considerar essa experiência que ela teve, né? Essas relações, as vinculações anteriores. E nós temos que considerar também o ambiente escolar. Então, dos 3 fatores onde nós podemos intervir efetivamente é na escola, né? Como uma forma de prevenção. O que a gente pensa enquanto escola, né? Enquanto facilitador desse processo? Nós entendemos que é importante que a família se sinta segura e, por isso, então, a abertura da escola para se mostrar, para se apresentar para essa família, né? Dizer, olha, a nossa proposta é assim, trabalhamos da seguinte forma, nossos valores são esses, né? Então, assim, a família vai poder fazer a escolha, se ela se identifica ou não. Além disso, que a Juliana já tinha colocado em relação ao acolhimento, né? Além dela conhecer a escola, da criança conhecer a escola, é importante que a escola esteja aberta para acolher. Eu digo acolher não no sentido de oferecer só espaço, mas de escuta. A gente percebe hoje que as famílias elas precisam ser ouvidas, porque sentimentos ambivalentes em relação à escola são muitos, né? Ela sabe que ao mesmo tempo que a escola é boa que vai oferecer um serviço satisfatório, ao mesmo tempo ela tem sentimentos de medo, de angústia, de não saber o que está acontecendo lá dentro, né? É um ambiente onde ela não vai poder estar efetivamente junto. Então é importante que a escola ofereça esse ambiente, é importante que a escola escute e que acolha também essas ansiedades da família. Então isso é o que a gente tem feito lá na escola, né? Na Casa da Criança. Proporcionando momentos para essas famílias onde elas possam trazer as angústias, né? E como a Juliana já falou, a gente poder fazer essas trocas. A gente vê o resultado efetivo, não é, Juliana? Bastante. Quando a gente consegue atingir a mãe,
né, que normalmente é o adulto de referência da criança, o quanto essa criança fica tranquila também. Né? Então, isso é importante também. Então, o que está sendo trazido aqui é que existe um impacto muito importante, assim, em relação ao bem-estar dessa mãe, como é que ela está, qual é a sua satisfação, o quanto ela está satisfeita com a vida, a gente pode dizer assim, né? E está em bem-estar, as coisas estão funcionando na vida, e isso vai repercutir diretamente no processo. Quer dizer, se ela não está bem, né? Se porventura ela está mais deprimida ou está com outros problemas, tem outras questões, tem um nível de estresse muito alto, né, nesse momento na família, isso poderia repercutir. Então, a gente percebe aqui pelas discussões, né, que estão acontecendo, a importância de termos essa sensibilidade, né, a equipe da escola ter essa sensibilidade de conseguir compreender, quer dizer, naquele momento de vida dessa criança, dessa família, é um momento estressante. Então, o que a gente pode fazer para tentar amenizar esse processo, né? Talvez ser um pouquinho mais acolhedor, um pouquinho mais compreensivo, né? E agora eu vou falar um pouco como mãe, assim, né? Nós temos mães também aqui de bebês pequenos também, que a gente fica nessa expectativa, né? Quando precisamos, que chegou um momento, né? A gente vai levar o bebê lá para a escola e tal. Essa informação, esse acolhimento é super importante, né? Porque o pai fica... Às vezes a criança volta, fala alguma coisa, relata o que foi, às vezes não fica bem entendido, né? É importante a gente poder perceber, assim, o que a escola pode acolher realmente, né? E dar essa devolução para essa família poder ficar tranquila. Eu ia só mencionar um aspecto com relação a isso, que é uma questão que me preocupa bastante. Os bebês estão indo para a escola cada vez mais cedo, né? Como a gente está conversando aqui, e eu noto, e chega até mim também a informação de pais e mães que se queixam que muitas escolas em Santa Maria não permitem, por exemplo, o aleitamento materno. Isso é surpreendente, né? Eu penso que uma escola pensar que pode receber um bebê aos 6 meses, aos 8 meses, 1 ano e pouco, até 2 anos, que é o tempo que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde preconiza para o aleitamento materno. Então, uma escola que se propõe a receber um bebê nessa idade e não se propõe a permitir que ele seja amamentado, eu penso que isso tem um impacto importante nessa sensação da família de estar sendo acolhida, de estar, né, que se permita que o cuidado satisfatório ao bebê seja feito. Então, em algumas escolas em Santa Maria e fora de Santa Maria também, muitas que não permitem o aleitamento, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que se a escola se propõe a receber bebês bem pequenos, tem que considerar todo o cuidado, e isso inclui o aleitamento materno, né? Então, só porque esse é uma queixa que muitos pais e mães relatam, né? Eu não sei, Juliana, se tu quer te posicionar a respeito dessa questão. Até a gente havia conversado um pouco sobre isso. O que acontece nessas nossas últimas 2 anos, assim, de turmas que não ficam integrais, que ficam 4 horas. Uma das nossas preocupações quanto à adaptação é a criança se alimentar dentro da escola. Não é só o cessar o choro, e sim a alimentação, a aceitação da interação com as outras crianças e com os adultos. Se houver uma necessidade dessa criança ser amamentada durante esse período e a mãe se dispuser a vir para amamentar, a escola não vai. A nossa escola não vai barrar essa mãe de vir e prover essa alimentação e esse aconchego para essa criança. O ano passado e esse ano não aconteceu esse pedido dessas mães. Até porque a grande maioria delas está trabalhando Ou já não nesse amamenta horário. mais, Ou já a não empresa amamenta mais. E o que nos acontece muito, assim, é chegar os pais nesse momento da entrevista ou para nos pedirem vaga e dizer, ele não mama mais no peito, não usa mais fralda. Não, mas isso não é problema pra gente. Para nós não existe o problema de um bebê mamar. A gente tem que cuidar para que essa criança não tenha só essa alimentação. Porque para nós eles chegam com 1 ano. Sim. Então 1 ano o aleitamento não pode ser a única fonte de alimentação.
A gente se preocupa que ele tenha as outras alimentações e aceite essas outras alimentações, principalmente nesse período da escola. Se houver a necessidade de ele ser amamentado durante esse período, não existe, na nossa realidade, não existe essa impossibilidade. A criança com 1 ano não aceitar outras formas de alimentação, inclusive, é um indicador de risco. Assim. Sim. A gente tem que ver por que isso está acontecendo. O aleitamento já não é mais exclusivo. Não é mais exclusivo. Mas quando ele ainda faz parte da rotina do bebê, né, alimentar e também de aconchego afetivo, né, eu considero importante que a escola tenha essa relação abertura. afetiva. Sim. Tá, e agora eu gostaria de escutar um pouquinho vocês, uma palavra final, assim, para a gente fazer o encerramento, o que vocês deixariam de mensagem, assim, para aquelas famílias que estão assistindo e estão pensando sobre isso. Eu vou deixar meu bebê o ano que vem, ou vou deixar o meu bebê no semestre que vem na escola. O que vocês diriam, rapidamente? Eu acho que a família ela tem que ter segurança na escola. Ela tem que ter segurança e saber qual é o objetivo e se existe realmente a necessidade de um bebê ir para a escola naquele momento. É necessário, é o único solução no momento em função de trabalho, de cuidados, sim. Então, se vá para a escola, né, e que se tenha segurança e que se possa chegar na escola, conversar e ter essa relação mais próxima. Acho que isso é muito importante, a relação nesse momento da família com a escola. Obrigada, Juliana. Olha, eu diria que eu concordo, né, com o que a Juliana falou, são aspectos muito importantes. Além disso, acho que tem algumas questões que são práticas do cotidiano, assim mesmo. Muitas vezes os pais até usam o ambiente escolar como recurso de prática educativa, fazer algum tipo de ameaça. Eu acho isso importante dizer para os pais e mães que não usem esse artifício, né? Às vezes a criança se comporta mal em algum outro ambiente. Olha, se tu continuar assim, tu vai para a escola, né? Então, isso tudo já transmite a ideia de que a escola não é um lugar bacana, né? Como um castigo. E também que quando estejam com a criança na escola, que procurem se despedir ao sair, que procurem transmitir essa segurança, essa confiança de que eles vão voltar para buscá-la. Então, esses são aspectos que eu também considero importantes, acho que para fechar, são aspectos que a gente ainda não havia mencionado e que eu acho importantes nesse processo inicial de adaptação. Obrigada, Cristina. Numa palavra, ainda temos... Eu acredito que também, quando se acolhe uma criança, está se acolhendo a família dela. E acredito que esse é o papel também dessa escola. Acolher, ter consciência disso, que está acolhendo também um pai, uma mãe, enfim, uma família toda ali que tem um funcionamento e que isso é tão importante, como você já mencionava, né, Juliana, no início, né, essa anamnese, saber todo o contexto que essa família está inserida, isso é fundamental. Então, se acolhe a família, não só a criança. Ok. O nosso tempo hoje, o nosso programa está encerrando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados. E hoje a gente debateu sobre o tema da questão da adaptação escolar de bebês. Eu agradeço bastante pela presença de todos aqui e nós voltamos na semana que vem. Obrigada pela audiência.